E aí, tudo bem? Esse é o canal Viagem Gramatical e eu sou o professor Sandro Geraldo. Seja bem-vindo a mais uma aula de português. Eu estou bem, graças a Deus, é o mesmo que desejo para você. Estamos na aula 10, estamos dando continuidade à sequência de aulas sobre sintaxe e hoje temos como tema o adjunto adverbial. Adjunto adverbial é o termo que indica circunstância acerca de determinada ação e que modifica o sentido de adjetivos e dos próprios advérbios. Nós vimos aí na aula 9 os adjuntos adnominais. Adjunto significa aquilo que vem para junto. Nos adjuntos adnominais, o nosso ponto de referência são os substantivos, que são os nomes. Hoje, nos adjuntos adverbiais, é claro, o nosso ponto de referência será o verbo, será a ação. Por isso, adjunto adverbial, aquelas palavras que se relacionam com o verbo, ou seja, palavras que vêm para junto do verbo. Por isso, chamamos de adjunto adverbial. E quando essas palavras vêm para junto do verbo, elas vêm com a função de informar circunstâncias, de nos trazer circunstâncias acerca dessas ações. Geraldo chegou ontem. Eu posso pegar aqui, primeiro, se o que me interessa aqui é o verbo, então eu vou encontrá-lo aqui, chegou. Chegou é o verbo da oração. Se eu quero encontrar o sujeito dessa oração, eu faço a seguinte pergunta: quem é que chegou ontem? Geraldo. Então eu tenho aqui sujeito, predicado. Ou seja, eu tenho os termos essenciais da oração. Mas o que me interessa hoje são os adjuntos adverbiais. Se eu já encontrei o verbo, agora basta eu olhar qual palavra veio para junto dele, qual palavra se relaciona com ele. Então eu tenho aqui a palavra ontem. Ontem é um advérbio de tempo. A palavra ontem apareceu aqui para trazer uma informação circunstancial de tempo, ou seja, ela informa quando aconteceu essa ação. Eu posso escrever simplesmente até aqui, Geraldo chegou. Fica a pergunta, chegou quando? Isso aí é uma pergunta circunstancial. Então, ontem. Se ontem é o advérbio de tempo, logo, esse advérbio aqui exerce a função de adjunto adverbial. É adjunto porque veio para junto. E adjunto adverbial porque veio para junto do verbo. Então, os adjuntos adnominais se relacionam com os nomes, os adjuntos adverbiais se relacionam com os verbos. Geraldo chegou aqui. Estou usando a mesma oração para ver se facilita um pouco a aprendizagem. Posso escrever até aqui, Geraldo chegou. E fica de novo uma pergunta circunstancial. Chegou onde? Então, eu tenho aqui o advérbio de lugar, aqui. Então, esse advérbio me informa o lugar onde Geraldo chegou. Por isso, eu tenho aqui um adjunto adverbial de lugar. Aqui eu tenho o verbo. Aqui eu tenho o adjunto adverbial. Geraldo chegou devagar. A pergunta circunstancial aqui é: Geraldo chegou como? Ou seja, devagar. Então, devagar é um advérbio de modo. Me indica a maneira, o jeito, como essa ação aqui aconteceu.
Então essa ação aqui aconteceu como? Devagar. Por isso, devagar é advérbio de modo e exerce a função de adjunto adverbial, de modo. Geraldo não chegou. Se aqui eu tive uma afirmativa, Geraldo chegou. Agora aqui eu vou ter um advérbio de negação que tem a função de negar essa ação aqui. A ação é chegou. Então, Geraldo não chegou. Então eu tenho aqui um advérbio de negação. E é um adjunto adverbial de negação. Adjunto porque tem relação com o verbo da ação. Ele apareceu para negar a ação. Portanto, esse é o adjunto adverbial de negação. Mas, além dos advérbios funcionarem como adjuntos adverbiais, nós também temos as locuções adverbiais, que também têm as mesmas funções de nos trazerem circunstâncias. Jesus nasceu em Belém. Aqui está o verbo. Quem é que nasceu em Belém? Jesus. Mas o que me interessa é quem vem para perto do verbo. Então eu tenho aqui uma locução adverbial de lugar. Ela me informa o lugar onde aconteceu essa ação aqui. Por isso que ela exerce a função de adjunto adverbial de lugar. Informou o lugar onde aconteceu essa ação. Talvez você consiga. Aqui eu tenho o advérbio de dúvida. Esse advérbio se relaciona com a ação. Portanto, ele é um adjunto adverbial de dúvida, porque ele tem a função de colocar uma dúvida nessa ação, tira a certeza. Por isso, adjunto adverbial de dúvida. Nem sempre o advérbio ou a locução adverbial vão aparecer juntos do verbo. Por isso eu preciso saber que ela tem relação com o verbo. Tendo relação com o verbo, é adjunto adverbial. Elegantemente ela dançava. Numa ordem direta ficaria, ela dançava como? Elegantemente. Então, elegantemente é um advérbio de modo que exerce aqui a função de adjunto adverbial de modo do verbo dançava. Apenas houve um deslocamento, mas não deixa de ser adjunto adverbial, porque tem relação com a ação. O professor lento chegou na sala. Aqui agora eu tenho uma oração que vou logo dividi-la. O verbo é chegou. Quem é que chegou na sala? O professor lento. Então eu tenho aqui o sujeito, eu tenho aqui o predicado. Dentro desse sujeito, eu vou ter aqui um adjunto adnominal, porque caracterizou, nós já vimos isso aí na aula anterior, e tenho aqui lento. Lento é um adjetivo, se relaciona com o substantivo, porque informa uma característica desse substantivo. Então eu tenho aqui um adjunto adnominal, dois adjuntos adnominais dentro do sujeito, e tenho aqui chegou na sala. Na sala me dá uma informação de lugar, é uma locução adverbial de lugar, portanto aqui é uma locução adverbial. Então eu tenho aqui o adjunto adverbial e tenho aqui os adjuntos adnominais. Adjuntos adnominais porque se relacionam com o nome. Adjuntos adverbiais porque tem relação
com a ação, com o verbo. Informa onde o professor chegou. Então, na sala. Locução adverbial de lugar. O professor de português copia lento. Então, eu tenho aqui o professor de português, é o sujeito, copia lento é o predicado da oração. Tenho aqui um adjunto adnominal e tenho aqui outro adjunto adnominal. Isso aqui é uma expressão adjetiva de especialidade, informa a especialidade desse sujeito aqui, que é dar aulas de português. Portanto, adjunto adnominal tem relação com isso. Copia lento. Copia é o verbo. Lento, morfologicamente falando, é um adjetivo. Mas aqui, lento é adjetivo porque se relaciona com o substantivo. Lento aqui agora tem relação com o verbo. Indica a maneira como o professor copia. Ele agora deixa de ser adjetivo e aqui passa a ser um advérbio de modo. Porque o professor copia como? Lentamente. Então, o professor copia lento. Lento aqui se relaciona com o verbo, deixa de ser um adjetivo e exerce aqui a função de advérbio de modo. Portanto, adjunto adverbial de modo. Fica aqui um exercício para treino. Espero ter contribuído para a sua aprendizagem. E até a próxima aula, se Deus quiser.